PPRs têm regras de levantamento previstas na lei, e agora vamos aproveitar aqui para aprender quais é que são as regras, as condições de levantamento previstas na lei para os PPRs. Nós temos duas situações com os PPRs, tendo o benefício fiscal, ok? Isto é, tendo o benefício fiscal, temos que cumprir entregas com mais de 5 anos nos casos e ter entregas antes de uma situação, que vamos ver mais à frente, uma situação que acontece e que te permite levantar. Portanto, tem que estar as entregas terem sido antes dessa situação. Primeiro, as dos mais de 5 anos. Temos a reforma por velhice do participante ou do cônjuge. Portanto, quando a pessoa faz um PPR e atinge a idade da reforma e reforma-se por velhice, pode levantar o PPR desde que as entregas tenham mais do que 5 anos. Portanto, ter o benefício fiscal implica normalmente estar com o PPR investido 5 anos. E aqui, esta reforma por velhice é do participante ou do cônjuge. Portanto, mesmo que não seja o próprio participante, pode ser o cônjuge a atingir essa idade. Essa situação de reformado. Também, mais que 60 anos, portanto, ter as entregas estarem mais de 5 anos e a pessoa ter mais de 60 anos, e também pode ser o participante ou o cônjuge. Ou para pagar prestações do crédito de habitação de HPP, é habitação própria permanente. E isto também implica os 5 anos. Portanto, temos que estar investidos 5 anos depois de ter o benefício fiscal para poder depois levantar dentro destas condições. Cumprir as duas, mais de 5 anos e este estado. Há uma situação que já não existe, só existe para entregas anteriores a 2006, portanto já há bastante tempo, que é para a educação, e aqui, neste caso, educação da família até. Isto já não é possível, tirando essas entregas mais antigas. Depois, aquela situação que são entregas antes de estarmos numa situação. E aqui já não é preciso os 5 anos, mas tem que ser entregas antes de entrarmos nessa situação, que é desemprego de longa duração. Portanto, nós podemos, se estivermos a contribuir para um PPR e ficarmos desempregados, e aqui é do titular ou de qualquer membro do agregado familiar, portanto ainda é mais amplo, as entregas feitas antes de chegar a essa situação de desemprego podem ser levantadas, tem que passar 1 ano, ou seja, desemprego de longa duração só se conta, é obrigatório estar 1 ano no desemprego para depois considerar desemprego de longa duração. Okay? E então aqui é do agregado familiar todo. Doença grave do titular ou de membro do agregado familiar. Portanto, isto são situações de emergência em que o Estado permite utilizar o PPR antes da idade da reforma ou dos 60 anos, que é o típico. Incapacidade permanente para o trabalho, também do titular ou um membro do agregado familiar. Okay? E, no caso de morte do titular do PPR, claro, é entregue, os valores do PPR são entregues à família, aos herdeiros, ou a quem foi estipulado como beneficiário do PPR. Portanto, é a altura do reembolso.